boa tarde. Esse é o canal Direito para Todos e eu sou o Dr. Clausimir Pereira. Hoje faremos um breve esboço a respeito do divórcio e as suas complicações legais, né? E implicações legais também. É necessário informar que para que haja o divórcio é necessário um prévio casamento, tá? A união estável não se confunde com o casamento nesse aspecto. A união estável, a dissolução dela, tá, é diferente da dissolução do casamento. Então, no caso de união estável, é dissolução da união estável. No caso de casamento, o caminho para pôr termo é o divórcio. O divórcio, ele tem origem no Brasil em 1977, pela Lei 6.515, que regulamentou a emenda constitucional número 9. Dito isso, vamos fazer uma prévia aqui a respeito dos principais fatores que levam as pessoas ao divórcio. Tá? Todos sabem que lá no pré-nupcial, os padres, os pastores, informam aos nubentes que o casamento é um compromisso de companheirismo, tá? De ajuda, de servidão mútua. Ou seja, é necessário que ambos estejam voltados para que aquela relação se perpetue com o tratamento em comum, com a visão em comum, com o trato em comum muito forte, tá? São três os fatores que geralmente levam a uma imensa quantidade de divórcios. Dentre eles, os que eu considero mais evidentes é a falta de diálogo. A falta de diálogo na relação implica obrigatoriamente no distanciamento do casal, tá? E esse distanciamento, ele acaba por trazer também o esfriamento na relação. Quando um casal, quando o marido e a esposa param de se relacionar, seja intimamente, seja no dia a dia, ou seja, sequer tomam um café junto, então isso aí é um dos fatores que costuma levar ao divórcio, à extinção desse casamento. Temos também outro fato que é bastante corriqueiro nos escritórios de advocacia, que é a traição. Às vezes a traição, ela vem cumulada com o esfriamento da relação, né? O casal para de conversar, o casal para de ter a sua intimidade, e aí um dos cônjuges, geralmente o varão, tá, o homem, procura na rua aquilo que ele às vezes até deu cabo em casa. E por derradeiro temos também um fator que é um dos mais graves, que é a violência doméstica, tá? A agressão física, a agressão verbal, a humilhação pública, o escárnio. Isso aí é um dos piores, tá, sintomas da falência do casamento. Infelizmente, está aumentando muito, não obstante as ações legislativas visando coibir esse tipo de ação. Falo isso em função da Lei Maria da Penha. Geralmente os homens agridem, depois são presos e saem e matam a mulher. Então, é necessário, tá,
entender que determinadas atitudes, elas não são inerentes ao casamento, homem e mulher. Os psicopatas, tá? As pessoas que não têm o domínio da dor alheia, aquelas pessoas que não são capazes de sentir a dor do outro, ela simplesmente vai continuar batendo, vai continuar violentando, e esse tipo de casamento, o caminho dele é o divórcio. Em meu escritório, uma particularidade minha é que quando a primeira opção, tá, é a opção que dá origem ao pedido de divórcio, eu tento fazer uma conciliação entre as partes. Por que acabou o diálogo? O que houve? Tá? Porque apesar de haver para o advogado um prejuízo, caso haja uma conciliação, ou seja, eles sentam no meu escritório, o casal quer o divórcio, mas eu converso com eles e acabam reatando. E eu consegui isso várias vezes. Tá? E apesar do prejuízo financeiro que isso possa trazer ao advogado, eu aconselho aos colegas. Porque o casamento é uma instituição, antes de ser dos homens, é de Deus. Para você desatar aquele nó ali, você desata entre os homens. Haverá um preço com Deus. Tá? Na questão da traição e da agressão, eu não dou conselho nenhum. Eu não vou aconselhar, não sou pastor, uma pessoa a se manter dentro de um casamento sendo violentada pelo resto da vida. Tá? Os tipos, tá, de divórcio, os mais comuns, de uma forma bem simples, torno a repetir aqui, esses vídeos que eu estou fazendo, eles são para o cidadão comum. Tá? Então, os doutores, os advogados, os colegas, os estagiários, não exijam deste vídeo um rigor, tá, de juridiquês, de legislação. As minúcias do divórcio, tá, estão no código para quem quiser ler e for da área. Esse vídeo aqui, tá, é para todos, mas é especialmente para o cidadão que quer saber o que é um divórcio. Tá bom? Então, entre essas inúmeras minúcias de um divórcio, nós temos os modelos, né, os tipos de separação. Separação que inclusive aqui merece um comento, não é muito raro as novelas, as séries, né, os filmes, colocam às vezes na cabeça das pessoas coisas que na prática jamais acontecerão. Jamais. Tá? Por que eu digo isso? Porque não raro numa novela você vê o homem que casou, por exemplo, com uma mulher mais nova e deu tudo a ela e ela quer acabar aquela relação. Ele diz: eu não te dou o divórcio nunca. Você vai ficar comigo para o resto da sua vida. Às vezes, também, a mulher, quando descobre que o homem traiu, diz: eu não te dou o divórcio nunca, você nunca vai poder se casar com ela. Gente, isso é coisa de novela, tá? É igual o pai dizer que ele não vai dar pensão para os filhos. Se ele falar isso, traz. Vamos ver se não dá. Dá. O que você não quer, se for legal, a lei determina através do judiciário. Então não existe: eu não te dou o divórcio. Quem vai decretar esse divórcio é o juiz, é o Estado juiz. Tá? Aconteceu um caso, né, fictício, em que eu tomei conhecimento, que uma pessoa ficou 13 anos casada porque a ex-mulher não permitia o divórcio. Então o advogado foi e falou: não permite? Traz. Em 6 meses o divórcio estava declarado e ele seguiu a vida dele, aliás, já tinha seguido, e ela também.
Um grande ensinamento que eu aprendi no meio jurídico: não se aprisiona uma alma. Quer ficar, vai ficar. Vai ficar por você, pelo que você é, do jeito que você é. Se não quiser, você pode ser um boneco de ouro que aquela pessoa vai embora. E se quiser ir embora, tá, que vá. Então, vamos prosseguir. Ultrapassada aí a questão do não te dou o divórcio, a gente entra na questão do divórcio consensual. Doutor, o senhor falou que ia falar bem simples, eu não sei o que é consensual. O consensual é quando as duas partes querem fazer o divórcio. Elas procuram o advogado e o advogado vai fazer a petição, os dois vão assinar, ou seja, o marido e a mulher, e aí aquela petição é levada ao judiciário ou ao cartório, dependendo do atendimento a alguns requisitos que a lei determina, que a gente não vai entrar aqui, porque essa não é a nossa meta, certo? Então, e se, por exemplo, ela estiver dizendo, ou ele, não te dou o divórcio, quando um não quer, né, não aceita o divórcio, o caminho é o divórcio litigioso. O litigioso, para deixar bem claro, é aquele em que há uma briga. Não te dou o divórcio, eu quero o divórcio, vai ficar assim? Não vai. Leva para o judiciário, o juiz manda citar a outra parte, citou, apresentou contestação, ele abre réplica e dá a sentença, se não tiver mais provas. Tá? Outra coisa que é importante fazer, a menção aqui, é quanto ao tempo. Já não é mais necessário, depois de 77, foi se aprimorando os institutos e agora não é necessário mais aguardar nenhum tempo para pedir o divórcio. Tá? Outra coisa que não é necessário. Mas nós temos 10 casas, doutor, 10 apartamentos, 3 carros, e eu tenho 2 casas de praia, e eu não dou divórcio a ele por causa que tem que dividir os bens. Os bens podem ser divididos após o divórcio. Tá? Assim como também, tá, os alimentos das crianças, você deve pedir em apartado, exceto se for consensual. Se for consensual, dentro da própria petição de divórcio, a maioria dos juízes ainda aceita. Se não aceitar, o caminho é fazer uma ação autônoma regulamentando os alimentos. Tá? Doutor, mas tem outra questão, doutor. O meu marido se separou de mim e ele foi para o norte do país, virou garimpeiro, eu não sei onde encontrá-lo, eu não sei o endereço dele. Não há problema nenhum, você não continuará casada por causa desta condição. Tá? O caminho, a citação, é o meio como o juiz chama ao processo o réu. Tá? Ele chama, entre aspas, né? Ele cita a outra parte, mas de uma forma simplificada, ele chama. Esse chamar, tá? Ele pode ser por carta. O cartório faz a carta junto a uma cópia da petição inicial e manda. Se, por exemplo, há uma recusa no recebimento da carta, ou o correio informa desconhecido, e você tem certeza que a pessoa mora ali, você pode pedir um segundo tipo de citação, que é por meio de oficial de justiça. E nessa, o oficial de justiça, que é um serventuário do Poder Judiciário, ele vai à casa do réu e fala: o senhor fulano de tal, sou eu. Ok, temos aqui
uma citação para o senhor pode assinar aqui e me dar a cópia da sua identidade? Ou me dar o número da sua identidade? Posso. Não posso, não vou dar, não assino nada. O oficial de justiça, ele tem fé pública. Basta ele certificar que compareceu ao local e a parte, apesar de ter recebido a citação, se negou a assinar para aquela citação ser válida. Essa daí é uma das formas de citar. A última e derradeira é para o marido que foi para a Amazônia e virou garimpeiro, está lá no meio da floresta, não tem como encontrar. Antes, tá, de levar a termo, ou seja, do juiz determinar a citação por edital, que é uma citação ficta, o juiz publica na serventia e em um jornal de grande circulação, que é o Diário Oficial, a citação daquela parte. Fulano de tal que se encontra em local incerto e não sabido. Fica neste ato citado para responder o processo número tal. Muita gente, no princípio, era contra. Mas aí ele não foi citado, ele não leu o Diário Oficial. Mas a lei diz que, publicado no Diário Oficial, aquela questão posta pelo magistrado se torna pública. Então, de forma ficta, ele tomou ciência. Então, digamos, ele está lá dentro da Amazônia e não tem conta de luz no nome dele, não tem água, não tem telefone, não tem nada. O juiz vai pedir, tá? Vai consultar mediante convênio, vai pedir os dados daquela pessoa, o endereço. Então ele pode consultar o TRE, ele pode consultar Light, SEDAI, companhias telefônicas, o SPC e Serasa, a Receita Federal. Se não constar nenhum endereço divergente daquele que foi informado na inicial, o juiz vai determinar a citação por edital a pedido da parte, é lógico, tá? Feita a citação, com prazo para que ele a responda. Se ele não responder, o juiz sentenciará o divórcio do casal. Tá? O vídeo já está com quase 20 minutos. Para não se tornar muito cansativo, eu vou encurtar um pouquinho aqui. Não basta só pedir e o juiz decretar o divórcio, tá? Depois que é feito o divórcio, o juiz vai te dar uma carta de sentença, e essa carta de sentença, com cópias do processo, deverá ser averbada no registro de distribuidores, né, de casamento, e também registrada no cartório onde foi feito o casamento. Tá bom? Essas minúcias aí, administrativas, não são munos do advogado. Apesar de que, se você contratar, tá, com o advogado a feitura do divórcio até a entrega da certidão, ele vai cobrar o valor e aí ele vai fazer esse ato administrativo de registro do divórcio na sua certidão de casamento. Tá? Deveras dizer que essa certidão de casamento, com o divórcio, você não volta a ser solteiro. Assim como a escritura de união estável também não torna, tá, aquela pessoa, entre aspas, casado. Quem faz escritura de união estável continua com o estado civil de solteiro. Mandar um abraço aqui para o meu professor, tá, Zamora, tá, meu amigo. Mandar um abraço aí para o doutor Anderson, advogado lá da Baixada Fluminense, guerreiro igual eu.
Mandar outro abraço aqui também para a Débora Maroto, que foi uma das primeiras incentivadoras lá do Instagram. Abraço a Moniquinha também. Fiquem com Deus. Se tiver dúvida, escreve aí embaixo que os 10 primeiros, por causa de tempo, eu respondo, tá bom? Fiquem com Deus.